saudar aí as pessoas que já começam a entrar aí, já começam a estar conosco aí. A gente vai discutir nessa noite, conversar nessa noite com o nosso irmão Augustus Breiner, sobre os papéis dentro da família. Augusto já está aí com a gente. Pessoal, já está aí conosco. Augusto, bom ter o senhor aqui conosco. Agradecer desde já pela, pela, pela prontidão em estar conosco aqui. Confiados que o senhor há de usar a sua pessoa para nos abençoar na exposição da sua palavra. O pessoal está chegando aí, então aguardar um pouquinho. Augusto está lá em Campina Grande, Paraíba. É isso, Augusto? Isso. Fala um Boa noite, pouquinho. reverendo. Boa noite. Boa noite, reverendo. Prazer revê-lo. Fomos não apenas colegas de sala, né? Mas também vizinhos por 3 anos. Verdade. Foi uma alegria poder conhecer a família do pastor Gilberto, os filhos. Hoje devem estar todos grandes, né? A gente. Na verdade, aumentou mais dois, né? Já tem mais dois. Eu estou com a pequenininha aqui com 2 anos e meio. Então, assim, muita coisa mudou de lá para cá, né? Então é muito bom poder rever os irmãos, especialmente aqueles que foram fiéis no seminário, né? Que desde lá honraram não apenas a escritura, mas os juramentos que fizeram, né? Para serem recebidos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então deixa aqui, deixo registrado minha alegria em revê-lo, também poder conhecer um pouco, né? Nem que seja assim pela internet, a Igreja Presbiteriana aí em Corumbá. Deixar meu abraço a todos da Igreja de Corumbá. Deus abençoe a vida dos irmãos. E me colocar à disposição. Espero que um dia a gente possa se encontrar aí pessoalmente, né? Quando isso tudo Vamos, passar. vamos sim, se Tanto Deus para a quiser. sua vida aqui em Campina Grande, quanto, se Deus permitir, uma ida a Corumbá. A capital do Pantanal. Isso. Estão bem na Monara divisa aí, né? divisa com a Bolívia. Aham. Está aqui pertinho do pessoal aqui. Tá legal. Monara mandou um abraço aí, Ellen já está respondendo aí, já Ah, estão se joia. comunicando aí. Joia. Um abração Muito para a bom família de te vocês. ver, rapaz. Assim, eu tava lembrando de Julião aqui. Julião tá lá na Bahia agora também, rapaz. Isso, é. Então, lá ele tá lá. É. E a gente tá caminhando Júlio, aqui por um lado. Júlio era o homem que tinha o chute mais forte do racha do seminário, do baba do seminário. Saía todo mundo da frente. Que benção, rapaz. Ô, tempo bom. É, Tempo de verdade. estudo, tempo de dedicação, mas muita luta, mas Deus deu graça. A gente É tá verdade. aqui, meu Senhor. Acredito que a gente tá lutando mais hoje do que antigamente, estudando mais hoje do que Ah, antigamente. é. É. Mas Deus tem É dado a graça. a vida inteira isso aí. Mas é um prazer, né? Fazer o que Deus chamou a gente Isso é verdade. para colocar em prática. É verdade. Meus irmãos, Augusto, como ele falou, a gente foi contemporâneo do seminário, e Augusto, ele se destacou dentro da caminhada acadêmica, ele desenvolveu o, o estudo acadêmico, o interesse pela escritura, pela teologia, de maneira muito especial. Além do academicismo, a gente vê também em Augusto a piedade, o respeito, a reverência à escritura, é aquilo que Deus ordenou e como Deus ordenou. Já há algum tempo, eu falava com ele isso antes de a gente começar aqui, já há algum tempo eu planejo trazer Augusto para conversar sobre família, para nos ensinar um pouco sobre família da aliança, sobre os papéis, né, de homem e de mulher. E hoje, dentro desse isolamento social, nós tivemos a oportunidade de estar juntos aqui.
de poder conversar um pouco. Travou um pouco aqui, Augusto, não sei se você Foi. me ouviu. Você está me ouvindo? Agora voltou. Parou um pouco, mas voltou. Não sei Você se não foi a minha ouviu ou a a sua parte que eu falei internet. mal, não, né? Não, essa daí eu prefiro continuar na ignorância. Eu escutei só a parte boa, tá? Pra mim tá de bom tamanho. Ô, meu irmão, tava falando muito bem do senhor. Tá, Mas é joia. isso, eu tava falando da sua piedade, meu irmão, dá vontade de, de aprender contigo acerca desse assunto que é muito importante nesse momento. Eu estava falando contigo, o momento que a gente vive é um momento onde as crises e a crise sanitária revela uma crise familiar, revela uma crise dentro dos lares, revela uma crise entre marido e mulher. E hoje a gente vai parar um pouco, a gente vai conversar um pouco sobre isso e rogar ao Senhor entendimento, tanto para aqueles que estão nos ouvindo, para a gente também que vai conversar, para que a gente possa crescer e aplicar essas verdades à nossa vida. Eu quero ler um versículo, 3 versículos, 4 versículos, daqui a pouco está lendo a Bíblia Um toda, né? capítulo. 4 versículos apenas, dentro do entendimento daquilo que estrutura toda a revelação acerca do relacionamento do homem e da mulher. Efésios capítulo 5, versículo 18 ao versículo 21, ele vai dizer o seguinte: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja, a ideia de sujeição aqui, de sujeitar a Cristo, no temor de Cristo, é que vai fundamentar e vai estruturar todas as outras relações sociais que nós vivemos no mundo. Em primeiro lugar, é claro, a relação entre marido e mulher, entre marido e mulher e filhos, posteriormente, dentro de uma realidade social. Isso revela, e assim, é interessante que Stott vai falar aqui que o estar cheio, o que representa, o que caracteriza uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é a autoafirmação, mas é a autossubmissão. Ele se submete ao Senhor, e dentro dessa submissão, aí depois a Escritura começa a trabalhar. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, o marido sendo submisso a Cristo, vivendo a realidade do lar, e os filhos obedecendo aos seus pais como a Cristo. Veja, o padrão é Cristo, o padrão é Deus, o padrão é a relação com o Senhor. Mas nós vamos orar agora, e logo depois o pastor Augusto vai estar nos mostrando algumas verdades sobre isso, a gente vai estar conversando, batendo um papo sobre essa realidade e aprendendo um pouco sobre isso. Curva sua cabeça onde você estiver. E antes de orar, tem uma setinha aí, um aviãozinho aí embaixo, convide pessoas para estar ouvindo, vão ser abençoadas por esse momento, dentro dessa realidade familiar que tanto precisamos, de aprendizado e, em especial, de aplicação, de aplicar o nosso aprendizado à nossa caminhada. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, onde você estiver aí, nós vamos fazer uma oração nesse momento. Deus, nós precisamos do Senhor, nós carecemos da Tua intervenção, nós carecemos do Teu cuidado, nós carecemos da Tua instrução, nós carecemos, ó Pai, que o Senhor nos conduza naquilo que precisamos aprender e aplicar às nossas vidas. Por isso nós te pedimos esse momento em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nessa conversa, nesse bate-papo, a crescermos como servos do Senhor, como discípulos do Senhor, e mostrarmos, ó Deus, à Tua igreja, ao Teu povo, o que devemos ser, como devemos ser, o que devemos fazer, para que venhamos a viver a realidade daquilo que o Senhor nos chamou, tanto para ser como para fazer. Em nome de Cristo nós oramos, Deus. Amém. Amém. Augusto, meu irmão, como a gente falou inicialmente, semana passada a gente teve com Samuel Vitalino aqui, ele fez uma explanação e ele trabalhou um pouco sobre a família da aliança.
Eu queria que o senhor desse uma continuidade a esse assunto, que o senhor falasse um pouco sobre o que caracteriza uma família da aliança. Hoje a gente vive um momento de que a ressignificação da família, né, é algo que está latente, é algo que tem norteado o pensamento da sociedade pós-moderna. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre o que é família, como se constrói uma família, a necessidade que nós temos de Deus, a necessidade que nós temos do Senhor. Fique à vontade. Pastor Gilberto, é interessante essa expressão que o senhor falou a respeito de ressignificação de termos, né? Isso tem sido muito comum também na teologia. Deve estar percebendo isso. Os termos que são consagrados na teologia estão sendo revistos. Existe uma expressão na filosofia para definir isso, que é relativamente nova, mas pouquíssimo conhecida, chamada novilíngua. Essa expressão ela surgiu num livro de George Orwell, e o nome do livro é 1984. É um livro bem interessante. Tem um filme também que acabou sendo proibido aí nos streams mais populares. É um livro que foi um clássico da época. Esse livro foi escrito em 1948 para 49. E Legal. Esse livro tratava sobre um Estado totalitário, uma sociedade que ficou à mercê do Estado. O Estado virou uma espécie de Deus daquela sociedade. E existiam os ministérios desse Estado, que era regido por um homem chamado Big Brother, ou Grande Irmão. Daí vem aquele programa famigerado Big Brother. E um dos ministérios desse Estado era o Ministério da Verdade. Interessante que o Ministério da Verdade, onde o protagonista trabalha, né, o principal personagem desse livro, ele trabalha no Ministério da Verdade e tudo que ele faz é ressignificar a verdade. Então, textos antigos da história que contrariam os interesses do partido, daquele único partido daquele Estado imaginário, todos os textos ele tinha que ler, ele e todos os seus colegas de trabalho naquele ministério, e eles iam reescrever a história. Então, qualquer texto que fosse contrário ao Estado, ele ia lá, ele riscava, ele reescrevia e aquilo ali passava a ser a verdade a partir daquele ponto. E isso era chamado de novilíngua. Ou seja, o pequeno está por aí? Rapaz, apareceu uma figura aqui agora, mas... Deixa ele aí para ele contribuir também. Então, essa novilíngua surge justamente desse Ministério da Verdade, entre aspas, né? Que de verdade não tem nada. A verdade passa a ser aquilo que o Estado diz que é verdade. E aquilo que não é verdadeiro é o que o Estado não quer que seja verdadeiro. Esse espírito do nosso tempo, ele está sendo produzido há mais de 50 anos. Né? A ressignificação, você dá novos significados a expressões que são já consagradas no nosso meio. Por exemplo, você vai falar hoje sobre liderança, sobre justificação, sobre santificação, sobre trindade. Isso não tem discussão. Esse é o tipo do termo que ele tem pelo menos 2000 anos, está sendo trabalhado, a igreja já compreende e agora muita gente quer revisitá-lo para ressignificá-lo. E isso é um problema. Isso é um problema. Estão fazendo isso com a liderança da igreja, para ressignificar quais são os termos da liderança. O que é confessionalidade, você deve estar percebendo isso. Agora, Verdade. A confessionalidade não é mais aquilo que a história diz que é confessionalidade, mas eles estão... aqueles que não são confessionais, eles colocaram uma nova designação sobre o que é, uma descrição nova de confessionalidade, e todos aqueles que não se encaixam, né, nessa confessionalidade produzida, agora são chamados anticonfessionais, radicais. Eu não vou citar outros nomes que vocês já devem conhecer. Né? Mas tudo isso passa pelo espírito do tempo. Se você fosse perguntar a qualquer
puritano que escreveu os padrões de fé de Westminster, ele ia achar isso um absurdo. Basta ler as atas né, das assembleias, você percebe que tudo aquilo que foi escrito havia um contexto e questões que hoje viraram um motivo de discussão, não eram discussão naquela época. E a família não fica por fora disso, né? Ela não ficou de fora dessa discussão. O que é família agora está sendo reescrito, então duas pessoas do mesmo sexo formam uma família, um marido com duas mulheres, e aí por diante, né? Alguns defendem até com animais, coisas do tipo. Ora, mas só é possível ressignificar algo quando você deu o significado primário. Então você pode ir lá, voltar e ressignificar. Só que a família não tem origem no homem. A família não tem origem na sociedade, do que o homem pensou. Mas a família tem origem em Deus. Isso é óbvio. A família tem origem em Deus. Família no sentido, né, mais lato, ou seja, no sentido mais abrangente. Porque os ímpios também formam famílias. É bom sempre lembrar disso. É bom lembrar que a família, como nós conhecemos, não família tradicional, às vezes a gente erra dizendo, não, nós devemos lutar pela família tradicional. Tradições mudam. Tradições Verdade. são hoje, não são amanhã. Então, não é família tradicional, é família natural. Pai, mãe e filhos, essa é a designação natural. É assim que Deus fez e assim sempre vai ser. Então, nós não devemos lutar pela família tradicional, mas pela família natural. E essa família natural, ela é formada tanto por crentes como descrentes. Lembre-se que o casamento ele não está na esfera da graça, mas está na esfera da criação. Né? Quem fala muito bem sobre isso é aquele livro A Igreja de Cristo, de James Bannerman. Para mim, assim, eu acho que é o maior clássico de eclesiologia que a gente tem em português. Excelente o livro. Muito bom. E ele vai falar sobre o matrimônio como algo da esfera não da graça, mas da esfera da criação. Por isso que os ímpios podem casar. Quem casa não é a igreja abençoa. Quem casa é o Estado. Né? Por isso que os ímpios podem casar, senão eles iam depender da igreja. Então, isso é família, pois não? Essa questão da graça é aqui. Na verdade, a gente tratou sobre ressignificação, e aí eu estava rindo, porque, assim, na verdade, ali é um assunto para pano para muita manga, muita discussão. Né? Hoje a gente vive um momento muito delicado, alguns filósofos tratam como a pós-verdade, né? O tempo do relativismo, a ressignificação de termos, e é trágico isso que a gente vive mesmo, é algo triste. Você trata princípios e corrompe os princípios através de uma ressignificação diabólica. É algo muito triste. Isso acontece dentro da família. Essa diferença entre natural e graça, e aqui a gente entrar dentro desse assunto e aprofundar essa realidade, porque mesmo sendo família natural, ao recebermos uma graça especial, como família, nós precisamos ser exemplo, dar exemplo, mostrar ao mundo o que é ser família. E a gente está vivendo um momento delicado dentro da igreja, onde a igreja tem sofrido esse ressignificado de família, inclusive dentro dos papéis. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da igreja vivendo essa graça que ter Cristo como exemplo dentro dessa relação familiar. Perfeito. Então, assim, eu introduzi com a família natural para a gente fazer uma diferenciação do que é família da aliança, né? Perfeito. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem e depois ele fez um pacto. É importante fazer essa distinção cronológica, né, para que a gente não confunda. Deus não fez um homem no pacto. Deus fez o homem e depois fez um pacto com Adão, com a humanidade em Adão. Por que isso é importante? Para a gente entender justamente que existem questões que são da criação e outras que são da graça. As questões da criação, né, por exemplo, como o casamento, são ordens do mandato social.
que não dizem respeito diretamente à igreja. É por isso que a gente vê ímpios desenvolvendo cultura. Mas naquilo que diz respeito ao matrimônio, você tem a instituição como um todo, que é da esfera da criação, mas existe um tipo de família que é chamada família da aliança, porque ela está no pacto. A outra família está na criação, mas ela não está no pacto. A nossa família, a família dos crentes, ela herda essa tradição da natureza, né, da criação, mas ela tem algo a mais, que é o pacto. Deus fez um primeiro pacto com Adão. Lembrando, né, o primeiro pacto, na verdade, se a gente for ser bem preciso, é o pacto da redenção, que se deu lá na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na história, o primeiro pacto é o pacto das obras, né? E ali onde surge o casamento de Adão e Eva. Esse pacto, essa família, ela tem bênçãos especiais e ela tem um peso especial sobre ela a respeito dos seus papéis. Veja, o homem, como um todo, ele precisa ser aquilo que Deus mandou ele ser, seja ele crente ou descrente. A lei é para todos, a mulher do mesmo jeito, os filhos do mesmo jeito. Só que não se espera muita coisa dessa família fora do pacto. O que se espera da família no pacto. Só para exemplificar isso rapidamente, se a gente for para Gênesis, capítulo 3 e 4, se vocês quiserem acompanhar, é muito rápido isso. Gênesis 3 e 4 fica muito claro. Em Gênesis 3:16, depois que Caim mata Abel, tem um versículo que diz assim, o versículo 16, óbvio. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então, aqui há uma demarcação de uma diferença que vai acontecer na vida de Caim a partir de Gênesis 3:16. Ele se aparta de Deus. Isso ele deixa de fazer parte da família do pacto. É óbvio que ninguém pode se apartar de Deus no sentido da presença de Deus, porque Deus é onipotente. Então, o que ele está se afastando aqui é do pacto. Ele não faz mais parte da família do pacto. Ele negou o pacto que ele tinha em Adão, seu pai. Daí, a descendência de Caim passa a ser descrita a partir do versículo 17. Observe, do verso 17 até o 23, você tem até um pouco mais, né? Até o final do texto, você tem a descendência de Caim. E no capítulo 5, todo o capítulo 5, a descendência de Adão. Só que um detalhe, Caim é filho de Adão. Como é que eles têm descendências diferentes? Justamente pelo que está sendo dito aqui no capítulo 3, verso 16. Ele saiu do pacto. Então, existem duas famílias no mundo. Gênesis 4:16. Perdão, 4:16. Existem duas famílias no mundo. Só existem duas. A W. Pink diz isso num texto que ele fala sobre a santificação. A família da aliança e a família que está fora da aliança. A família de Deus, como ele diz lá, e a família de Satanás. E isso é comprovado aqui claramente em Gênesis 4 e Gênesis 5. A distinção entre a descendência de Caim e a descendência de Adão. Eles vão ser diferenciados por isso. Na família de Caim, só para terminar o raciocínio, você tem Caim com o seu filho, eles desenvolvem a cultura, primeiro edificando uma cidade, verso 17, a cidade é chamada de Enoque. Eles se casam, mas aí o detalhe, no verso 19, Lameque toma para si 2 esposas. Poligamia. Isso, ele quebrou o padrão. Quando Deus instituiu a família, ele disse, o homem tomará para si a sua própria esposa, né? E os 2 serão uma só carne. 2 que se tornam uma só carne. Depois você tem ele aprendendo a fazer instrumentos de corda, né? Harpa, flauta, artífice de instrumento de ferro, e aí o desenvolvimento de toda a cultura, até demonstrar, inclusive, uma certa violência, porque ele manda matar um sujeito que não foi com a cara dele. Então, assim, essa é a família fora da aliança. Na família da aliança, quando você vai para o capítulo 5, você tem
uma sequência de genealogia e sempre fulano nasceu, teve filhos e morreu. Nasceu, teve filhos e morreu. Ou seja, é uma família que vive dentro dos padrões de Deus e no seu tempo morre, né? E aí parece que é uma família que só tem morte. Mas na verdade a expectativa aqui eles morreram porque eles morreram no Senhor. Eles viveram uma vida mortificando para si mesmo e morrem no Senhor. Enquanto toda a vida da família de Caim é uma vida vivendo para si mesmo. É tanto que, inclusive, o nome da cidade que ele bota é o nome dele mesmo, né? O nome do filho de Caim. Perfeito, perfeito. Rapaz, assim, a gente já pode estabelecer aqui, já no início, um tipo de ressignificação na família por parte de Lameque, né? Lameque quebra o padrão, Lameque quebra aquilo que Deus construiu e ressignifica a família dentro de uma ideia de poligamia. Uhum. Mas, veja só, dentro dessa estrutura de família natural, a gente vive um momento delicado na história da humanidade. E eu, sinceramente, Augusto, eu me preocupo muito hoje com a realidade daquilo que a gente vive dentro do evangelicalismo brasileiro, né? onde as famílias vivem uma grande perturbação dentro do próprio conceito que o Senhor estabeleceu. Eu acho que momentos como esse vão servir justamente para orientar-nos dentro de uma visão daquilo que o Senhor nos chamou a ser e a fazer dentro do nosso lar. Perfeito, perfeito. Toda essa luta, né, já vem de muito tempo. Tudo que a gente vê hoje acontecendo, né, todos esses ataques que a gente vê hoje, a gente fica meio perturbado, a gente fica dizendo assim, rapaz, as coisas estão mudando demais, ultimamente o mundo está virando cabeça para baixo. Mas todas essas ideologias, elas, para serem colocadas em prática, elas estão sendo pensadas há pelo menos 100 anos. Não existe nenhuma ideologia dessa que seja nova, né? Tudo que a gente está vendo aí tem 100, 200, 300 anos. E o pessoal não se dá conta da mudança, né? Diz, como é que isso vai acontecer? Foi de uma hora para outra. É porque como isso não faz parte da nossa geração, isso já vem sendo pensado há tempos, e as mudanças são paulatinas, elas são sistemáticas, mas são demoradas, a gente não vê a mudança a gente não vive para ver as mudanças. Então a gente só vê, a gente está vendo agora o resultado. Mas tudo isso que a gente está vendo é coisa antiga, né? A gente pensa que, meu Deus do céu, como é que pode um filho matando um pai, um irmão brigando com outro? O primeiro assassinato foi Caim matando Abel, né? Então o mundo não está piorando. O mundo é o que sempre foi, né? Não tem. A questão agora é outra. A questão a gente precisa saber que Satanás não tem raiva da família. Pode tirar isso da sua cabeça. Quem pensar nisso tá equivocado. Vai começar a brigar com o inimigo errado. O que Satanás tem ódio não é da família, ele tem ódio de Deus. A questão é que Deus foi quem instituiu a família. Então, ele não quer acabar com a família. Não ache isso, pelo amor de Deus. Satanás não quer acabar com a família. Ele quer fazer uma coisa muito pior. Ele quer retirar todos os fundamentos da família, que é isso que o pastor Gilberto falou, e implementar outros fundamentos. E dizer, pronto, isso aqui é a família. Isso é ressignificação. E a igreja precisa acordar para isso. Isso, não espere que Satanás vai chegar na sua porta e dizer, abandone sua família. Isso não existe. Satanás é astuto. Você lembra que ele é como uma serpente. Ele vai dizer, não, tenha filhos. Tranquilo, pode ter filhos. Agora, eduque como eu estou dizendo. Né? Uhum. Eduque como eu mando. E eles têm um poder muito grande para isso. Se a gente for falar um pouco sobre educação, os crentes já perderam essa batalha. A gente pode até se levantar, mas
Essa é uma batalha perdida. Se você falar com um cristão de uma igreja hoje e começar a falar a respeito da necessidade de termos educação cristã, dos pais se envolverem nisso, talvez pensar em algumas famílias, uma ou outra que queira pensar em homeschooling, que não é padrão, não estou falando, não defendo isso de maneira nenhuma, não acho que seja o único padrão, mas é um bom método, são métodos, não são inspirados, mas ou a gente pensar as igrejas voltarem a ter escolas confessionais, como a gente tinha na Reforma, você tinha uma igreja É e ao urgente lado... isso. Pois é. Mas você fala disso aí, não sei se você já ouviu, mas a resposta geralmente é a seguinte: mas você não foi educado numa escola normal dessas do mundo? É verdade, é verdade. Mas eu sei o tanto que foi difícil para me libertar de muitos conceitos que eu aprendi na Com escola. certeza. Com E que hoje certeza. são muito piores. Muito, muito piores. Né? E como foi difícil você aprender depois que tudo aquilo que era tratado era antibíblico, não era o ideal, não é por É. aí. E, A gente enfrenta meninas que foram conduzidas por uma ideologia feminista, onde para você tirar isso da cabeça delas agora é uma grande dificuldade, um grande problema. é. E assim, geralmente, dentro do meio reformado, a gente combate o feminismo, já que a gente entrou no assunto, e para combater o feminismo, a gente cria outro tipo de feminismo, que é o feminismo reformado. Né? Nós temos as conferências, né, das grandes pregadoras do meio reformado, que elas dão aula, elas abrem a Bíblia, eles expõem o texto. E se você for falar alguma coisa contra, eles rapidamente abrem lá Tito, capítulo 2, e vão dizer que elas estão cumprindo Tito 2. Se o irmão achar conveniente, a gente pode até ler aqui Tito 2 para ver o que é que o Olha, texto diz. por favor. Para a gente tirar essa dúvida, o que é que Paulo falou a Tito ali a respeito do ensino das mulheres? Veja só, verso 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Aí veja, o versículo é basicamente esse aqui, verso 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, esse movimento que a gente está denominando aqui de movimento feminista reformado, eles pegam a expressão instrução, né, para instruir as jovens e diz, não, nós não podemos pregar para os homens, mas nós podemos pregar para as mulheres. A palavra aqui não fala de instrução no sentido de pregação pública. O texto grego tem vários termos para pregação. Esse aqui não tem nada a ver com pregação pública. E o contexto, ainda que a palavra tivesse no campo semântico essa possibilidade, num campo semântico você tem que analisar o contexto. Por isso que quando você entra no dicionário, você tem lá palavra X, quer dizer isso, várias possibilidades. Aí você vai para o texto e vê qual daquelas possibilidades se aplica naquele texto específico. Você olhar para esse texto aqui e pensar em Paulo ensinando a Tito que uma mulher mais velha iria para a igreja publicamente ensinar as mais jovens pregando, aí é desconhecer completamente a teologia paulina. Ele não ensina isso em canto nenhum, nem em lugar nenhum. Você pode revirar as cartas do apóstolo Paulo, não tem lugar nenhum ele dizendo que uma mulher pode dar palestra abrindo a palavra de Deus e ensinando. O que é que o texto está dizendo aqui? Isso aqui é natural no meio do povo de Deus. Isso acontece naturalmente. Uma mulher mais velha, ela deve ser procurada pelas mulheres mais novas.
ela deve também procurar as irmãs mais jovens e ensinar o quê? A amar o seu marido, a ser boa dona de casa, honesta, sensata. Como é que se ensina essas coisas? Essas coisas se ensinam no dia a dia. É a convivência das irmãs que ensina isso umas às outras. Não é numa palestra ou pregando uma para outra. Né? Eu tenho todo o respeito do mundo pelo trabalho feminino na igreja. Nós temos aqui na nossa igreja. Uhum. Existe um trabalho mensal das irmãs. Elas se reúnem para ler livros que falam sobre coisas de casa. Como cuidar de filhos. É o que Tito 2 está dizendo aqui. Como ser honesta. Como não cair na maledicência. Elas devem estar estudando isso sob a supervisão de um conselho. Mas uma não dá aula para a outra. Isso não existe na Escritura. Só existe um ofício que ensina. Presbiterato. Ponto, acabou. Os únicos que ensinam na igreja são os presbíteros da igreja. Presbíteros docentes e presbíteros regentes. E uma grande questão, reverendo, que a gente enfrenta hoje, e assim, é algo que eu tenho tentado mostrar à igreja, é que a realidade daquilo que o Senhor determinou na criação e depois especificou em toda a revelação progressiva, não é algo que está à mercê da cultura. Não é a cultura que determina aquilo que a Escritura diz, mas é aquilo que a Escritura diz que determina aquilo que a cultura deve dizer. Nós temos um padrão, o nosso padrão é a Escritura, o nosso padrão é aquilo que Deus revelou, não é aquilo que esse mundo diz. O conceito familiar, o conceito teológico, o conceito religioso tem ganhado uma ressignificação justamente por conta desse abandono daquilo que a Escritura diz, daquilo que a Escritura revela. Então, olha só, não é aquilo que a cultura fala, porque a mulher ganhou espaço e tal, olha só, a gente não está entrando nesse mérito. A grande questão é como é que a Escritura determina desde a sua criação, desde da revelação lá na criação, como a mulher e o homem devem se portar dentro dessa sociedade, dentro do lar. É verdade. É muito interessante esse ponto que o pastor está falando, porque a instituição mais estável do mundo se chama igreja. Tudo muda, a igreja não muda. Aí você diz, não, mas a igreja mudou, hoje a gente tem igreja moderna, igreja liberal. Não, isso não é igreja. A grande desgraça, né? Isso não é igreja. Você dizer que a igreja liberal é igreja, não é igreja. Então, aí você, mais uma vez, caiu no erro da ressignificação. Primeiro você volta para os princípios do que é a igreja, a Assembleia dos Crentes, né? Se reúne para adoração, basicamente é isso aí, que sustenta o padrão de Mateus 16 ali, quando Cristo pergunta a Pedro o que é que ele acha, quem é Jesus Cristo para ele. Ele diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E Cristo diz, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta palavra, eu estou estabelecendo a minha igreja. É este testemunho que, quem sustenta esse testemunho é a igreja. Todos os restos são seitas, são coisas desse tipo. Então vamos lá, a igreja é a instituição mais estável de toda a criação. Ela nunca mudou, ela é sempre a mesma coisa, né? Então tudo que a igreja faz, ela faz do mesmo jeito. Aí você vai dizer, não, mas no Antigo Testamento era de uma forma, agora é de outra. A igreja não mudou seus princípios, a igreja mudou sua administração. A administração dos mesmos princípios que são eternos. Mas as coisas permanecem exatamente como eram. Dois textos que vão comprovar o que o pastor Gilberto disse aqui. Um é 1 Coríntios 11, quando diz assim que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Há uma estrutura, né? Diz aí. Meu pai fala o seguinte, enquanto Cristo for o cabeça da igreja, o homem será o cabeça da mulher. Perfeito, perfeito. Isso aqui é batista, meu filho. Esse é batista dos bons. Então vamos lá. Deus, a hierarquia, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça
da igreja, né, do homem, o homem é a cabeça da mulher. Isso não quer, não tem, porque aí já vem a questão da submissão, né? Hoje dizem, não, a mulher não pode mais se submeter a um homem, porque isso é coisa do passado. Paulo era machista, esse tipo de acusação absurda. Mas vamos lá. Aham. Se isso for verdade, então Cristo também já não Deus já não é mais a cabeça de Cristo, na economia da Trindade. Uhum. Né? Então a gente quebrou também a Trindade. Agora virou uma bagunça. A Trindade Rapaz, que negócio. ninguém sabe quem manda e quem obedece. Já não tem mais pai nem filho, porque quebramos o princípio da Que Trindade. problema, não? É um problema seríssimo. Mas veja só, Cristo nunca reclamou da submissão que ele tem ao Pai, nesse sentido da economia da Trindade. Por quê? Ele nunca se sentiu inferiorizado. Porque Cristo sabe uma coisa que esse pessoal que fala sem saber do que está falando não sabe. Cristo sabe que a distinção dele com o Pai não é em essência, como dizem os nossos credos. Ele essencialmente é igual ao Pai. Essencialmente em poder, em glória, em substância, ele é igual ao Pai. Qual é a distinção de Cristo para o Pai? Em função. Daí qual é a semelhança do homem para com a mulher? Em essência. Ambos Isso. foram formados em imagem e semelhança de Deus, como diz lá o texto de Gênesis 1, 26 em diante. Agora, qual é a distinção? Função. Papéis. Os papéis. A gente distingue só nos papéis. Porque senão a casa vira uma bagunça, né? O outro texto que eu ia falar era 1 Timóteo 2, pastor. Porque ele só falou assim, uma coisa, um argumento aparentemente muito forte que usam quando a gente vai defender, né, a liderança masculina, que dizem assim, mas isso é coisa cultural. Né? Uhum. O primeiro texto já mostrou que não era, mas esse aqui, 1 Timóteo 2, verso 10, verso 11, diz assim, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Eu não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Aí o sujeito diz assim, não, Paulo está falando isso aqui especificamente para uma igreja e não para as igrejas em né? Em geral. Tem um trabalho do pastor Alain René, falando sobre liderança, não me lembro mais, liderança pactual, liderança da igreja, coisa desse tipo. Tem aí no Monergismo, é um artigo de 17 páginas, vale muito a pena ler. Um bom trabalho dele. E ele fala justamente sobre isso aqui, né? Que ele cita lá um Guilherme Carvalhães, que usa esse texto, dizendo que isso é coisa de um sujeito que era machista, que não tinha a concepção da nossa época, e que hoje tudo mudou porque as coisas mudaram, a cultura mudou, e o argumento de Paulo é cultural. Mas esse sujeito esqueceu de ler o versículo. Lê para mim, pastor, por favor. Seu argumento, o argumento todo está embasado, é uma explicação, né? Por quê? Por quê, né? Porque o primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então, Depois acabou. Qual é o argumento do apóstolo Paulo? Ele continua, inclusive, no verso 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Qual é o argumento de Paulo? Não é cultural, é criação e queda. Inclusive, ele se reporta a um problema que aconteceu ainda no Éden, que pode acontecer dentro da igreja hoje. Exato. Então, assim, como a igreja não muda, isso aqui também não muda. Não tem, o argumento dele não é cultural. A mulher não pode ensinar na igreja por um motivo óbvio. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. Que argumento é esse? Isso se chama lei natural. Adão sabia disso. Quando foi revelado, né, quando Adão recebeu a revelação do Senhor da formação de Eva, que ele daria uma auxiliadora, lá no texto de Gênesis 2, né, logo verso 18, Deus viu que não era bom um homem só, e ele vai providenciar uma auxiliadora. No versículo seguinte é uma coisa muito estranha, porque ele está falando da auxiliadora, aí ele passa a falar de animais. Adão começa a dar nome aos animais, né? Aí o sujeito diz assim, meu Deus do céu, Moisés deu uma viajada aqui, ele esqueceu o fio da meada.
Mas não esqueceu, não. Ele tava já ali gerando um princípio. E qual é o princípio? É, ao passo que o homem dá nome, isso revela que ele tem autoridade sobre a criação. O dar nome na Bíblia revela autoridade. Então, se ele deu nome aos animais, ele tem autoridade sobre os animais. E eles são de outra natureza, porque em toda a criação não se viu uma auxiliadora. Então, aí você quebra a ideia de zoofilia, né, que é relacionamento entre o homem e um animal, porque Deus não viu uma auxiliadora em toda a criação. E você quebra o princípio de que o homem não tem autoridade sobre os animais. Então, toda essa discussão de vegetarianismo, veganismo, é tudo mundanismo disfarçado de cuidado com o corpo. Não passa disso, né? Isso é religião. Mas não é nosso objetivo agora. Então, em seguida, ele volta para falar da mulher. Aí a formação da mulher. E quando a mulher está formada, Adão dá nome à sua esposa. Ele chama de varoa. Uhum. Ou seja, se o fato de Adão dar nome à criação revelou autoridade, ele também entendeu que ele tinha autoridade sobre a mulher, porque ele deu nome. Aí o sujeito diz assim, mas isso é muito ambíguo, isso pode ser uma interpretação sua. Mas era a interpretação do apóstolo Paulo. Porque quando ele escreveu a Timóteo, ele usou exatamente a interpretação que eu estou dando. Essa hermenêutica não é a minha, nem a do pastor Gilberto. Essa hermenêutica paulina. Ele pegou uma lei natural, ou seja, o que Deus faz é bom, e por isso é lei, e ele positivou. Ou seja, ele escreveu. Agora não tem mais dúvida, porque está dito aqui em 1 Timóteo 2 que a mulher não pode ensinar simplesmente pela ordem da criação. O que Deus faz é lei. Veja, e como é interessante isso que o reverendo Augusto está fazendo. Veja, a realidade do lar, ela é revelada dentro da igreja. Veja, a mulher, ela tem um papel dentro da igreja, assim como tem um papel dentro do lar. E aí é onde a gente precisa entender isso muito bem. Eu falava com o pastor Samuel sobre essa questão dos homens hoje em dia, infelizmente, não viverem o papel que eles foram chamados a viver dentro dos seus lares e assim estarem acomodados, porque o homem ele foi chamado para proteger, para cuidar emocionalmente, para proteger espiritualmente, para proteger materialmente. O homem ele tem isso. E assim, ele foi chamado por Deus para dar a sua vida pela sua esposa. E isso envolve também essa questão de orientar, de direcionar, de cuidar dos aspectos espirituais, de cuidar dos aspectos físicos, de cuidar dos aspectos emocionais. E eu vejo hoje muitos homens não se preocupando com isso. É verdade. É porque, na verdade, a gente só aprende o que a gente quer, né? E a parte que os homens na igreja aprenderam é que eles mandam e as mulheres obedecem. Mas esqueceram do maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, né? Se entregando por ela. Então, a maior prova de amor é se entregar pela esposa até a morte. Só que aí o sujeito sempre diz, não, mas se precisar morrer pela minha esposa, eu morro. O cara não ajuda ela em nada em casa, pelo amor de Deus, ele não se mexe em casa. Não faz nada, a coitada tá lá, morrendo de trabalhar, ele muitas vezes está sem fazer nada e ele não se mexe para ajudar. Esse sujeito morre por ninguém. Ele morre já se for de preguiça. A única morte proposta para ele é a preguiça, outra não tem. Assim, esse tipo de argumento, né? Não, eu morro pela minha esposa. No dia a dia, tu não ajuda ela, né? Não alivia o fardo dela. Imagina quando for num caso extremo, né? É verdade. E assim, até em questões espirituais, né? Hoje eu vejo que muitas mulheres sustentam a sua casa espiritualmente, oram pelos seus filhos, cuidam do culto doméstico, leem mais a escritura do que os maridos.
O marido tem um conhecimento pífio, pequeno, da Escritura, não busca compreender aquilo que a Escritura diz para ensinar, para instruir a sua esposa, os seus filhos. E assim, além de tudo, ainda coloca sobre ela esse fardo, esse peso. É algo preocupante, viu, Augusto? Essa questão do culto doméstico, né, que a gente entrou por aí, e não só, eu vou um passinho antes. Você vê a dificuldade, não sei como é que é em Corumbá, mas a dificuldade que as moças têm aqui em Campina Grande de conseguir um esposo. Especialmente quando elas começam a conhecer as doutrinas da graça, né, e conhecem o que é um homem bíblico, e tem alguns exemplos na igreja, elas veem famílias na igreja que tem homens e mulheres bíblicas, e elas começam a entrar realmente em parafuso, porque fica difícil de encontrar um sujeito com essas características, né? É verdade. E aí é complicado. E, por outro lado, isso tem muito a ver com dois espíritos da nossa época, que um é a efeminização do homem e a masculinização da mulher. Então, as mulheres, elas foram criadas, essa geração que está aí buscando casamento, elas foram criadas pelos seus pais, e a maioria deles disse com todas as letras: estude, trabalhe para não depender do seu marido. Verdade. Esse é o refrão da nossa época, né? Trabalhe para nunca depender de um homem. Isso é totalmente antibíblico. Eu entendo a preocupação dos pais, né? Porque também depender de um homem não bíblico é complicado. Mas aí a solução não é fazer uma gambiarra, né? A solução é buscar um homem bíblico e pedir a Deus que ele seja revelado. Então essa masculinização fez com que as mulheres, elas não tem problema nenhum delas irem para o mercado de trabalho, isso não é um problema em si, mas elas se esquecessem de fazer aquilo que é da natureza delas, né? Ser mãe. Justo. Né? Se você lembrar, por exemplo, na hora do julgamento ali de Adão e Eva e da serpente, a serpente recebeu uma maldição absoluta. Isso é uma palavra de Van Groningen, naquele livro Família da Aliança. A serpente recebeu uma maldição absoluta. Ela não teve espaço para discutir. Mas a mulher, ela recebeu uma maldição atenuada. O elemento dor foi colocado na hora dela dar à luz, né? Em dores darás à luz. Mas a bênção ainda que ficou, né, o que restou ali, foi que ela não foi retirado dela o privilégio de ser mãe. Então, a mulher preservada, inclusive é nesse texto lá de 1 Timóteo 2, verso 15, diz: todavia será preservada através de sua missão de mãe. Tem algumas traduções que falam salva, a mulher será salva. Está errada essa tradução. É preservada. Ela é preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Ou seja, o que preserva a feminilidade de uma mulher é a maternidade. É óbvio, e a gente precisa fazer esse parêntese, é óbvio que uma mulher que não tem filhos ou que não pode ter filhos não perdeu a feminilidade. Assim como uma cadeira que teve um pé quebrado não deixa de ser cadeira, porque não tem um pé. Ela tem toda a potencialidade de uma cadeira, toda a natureza de uma cadeira, só que ela está com um problema ali. E são essas mulheres que hoje muitas têm dificuldade de ter filhos, né? Seja porque não conseguem casar ou porque tem algum problema de desenvolvimento na própria gestação. Então, mas o que preserva a mulher é o fato de ser mãe, de querer ser mãe. As nossas mulheres hoje, elas querem tudo e, por último, talvez, ser mãe. Uma das grandes falas da nossa da modernidade, da pós-modernidade, da nossa cultura hoje é o seguinte: olha, eu preciso me realizar. Aí depois eu tenho filhos. Qual é a realização dela? É justamente esse espírito de independência. E é interessante, Augusto, a gente observar essa questão de filhos, porque a missão de ser mãe, e assim, o nosso Redentor veio justamente dentro dessa visão. E
procriação de uma mulher trazendo um filho ao mundo, e a gente não pode se esquecer disso. É verdade. Você tocou num assunto muito delicado, né? O individualismo, hoje em dia. São três Augusto, grandes... Oi, pois não. deixa eu te falar um negócio. Diz aí. A gente tem uns 3 minutinhos só, viu? Tá fechando. A conversa tá boa, mas assim, a gente tá chegando ao final. Tá bom, nem vi o tempo passando. Eu vou tentar ser Rapaz, que legal. Deixa eu só falar um negócio aqui. Antes Diz aí. pode acontecer eu não vou te atrapalhar aí na fala, e Tá mais bom. nada, pode acontecer de acabar. Mas assim, eu quero te agradecer, viu, meu irmão, porque você respondeu ao nosso chamado. Foi muito bom ter o senhor aqui, foi muito bom conversar contigo acerca desses assuntos, relembrar algumas verdades e assim ser desafiado por outras. Nós, como homens, precisamos entender isso e a responsabilidade que pesa sobre as nossas vidas. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida, o teu ministério, a tua família aí, viu? Eu Muito que obrigado. agradeço, pastor. Muito obrigado. Deixo meu abraço para a sua família, né? Uma família querida nossa. Um abraço para a Igreja Presbiteriana em Corumbá. Um abraço também para o pastor Paulo Gustavo, que também é da nossa época. E se Deus quiser, a gente se vê aí. Se o Senhor permitir, a gente vai se ver pessoalmente. Quando toda essa questão passar aí, a gente puder estar junto, né? Presencialmente, se o Senhor permitir. Tá bom? Tá bom. Agora o senhor termina o que você Tá bom, ia então falar. vamos embora, né? Enquanto o Instagram deixar, a gente tá por aqui. Ah, Só para a gente terminar, porque o pastor fez um gancho aí com individualismo, Ivan Groninger, ele, no mesmo livro que eu citei agora, ele aponta 3 vícios, né, que corrompem um casamento na nossa época. Eu vou citar os 3, vou tentar responder bem rapidinho. O individualismo, o egoísmo e a irresponsabilidade. O individualismo é justamente isso, né? Cada um por si. O casamento é uma união de 2 pessoas, mas é uma união limitada. Cada um tem sua própria vida dentro do casamento. Isso é impossível, né? Eles não têm um sentimento de família. Nós são 2 indivíduos que moram juntos. Isso é impossível dar certo no casamento. O segundo princípio, ou vício do casamento moderno, é o egoísmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? Eu sempre olho para o outro como um meio que eu vou alcançar a felicidade. As pessoas dizem, né? Eu vou casar porque fulano vai me fazer feliz. Isso é completamente anticristão. Eu vou me casar para eu ser Cristo para aquela moça. E a moça diz, eu vou me casar para ser como a igreja para aquele homem. É esse o espírito. E por fim, a irresponsabilidade. Ninguém tem mais responsabilidade por nada no casamento. Todo mundo empurra a responsabilidade para o outro. E o pior é quando um homem faz isso, né? Porque foi dada a ele a figura de cabeça. Ele deveria governar a sua casa. E quando ele não faz isso, ele desonra a palavra de Deus. Assim como uma mulher que toma a autoridade do marido, como diz lá em Tito 2, no último versículo que a gente leu, ela faz com que os ímpios blasfemem da palavra de Deus. Então a submissão da mulher não é uma opção, é uma obrigação para que a palavra de Deus não seja blasfemada. E a responsabilidade do homem como cabeça também não é opção, é uma obrigação para que Cristo não seja difamado no nosso meio. Basicamente isso. Assim, sendo bem resumido. perfeito. Isso aí. Tá Assim, bom? Augusto, eu queria que você indicasse, o senhor indicasse aí um livro. O senhor já indicou aí, né, que é o Família da Aliança. Esses corações subindo aí, parece que dá um gás, entendeu, no Instagram. Então vamos apertando aí, gente. Você que tá apertando aí, continue apertando, que a gente vai demorar um pouquinho mais. Coisa boa. Olha só, Augusto, assim, 29 segundos, não tem jeito, agora já era. Augusto, vamos fazer o seguinte, falta 21 segundos, está acabando aqui. Vamos voltar rapidinho, 5 minutinhos, só para a gente dar uma finalidade. Bora. Tranquilo. Como? A gente Vamos não lá. vai fazer não, conversar mais 50 minutos, não. Pode ficar tranquilo. Vamos lá, pode fechar e abrir de novo aí. Pronto, vamos abrir.